Seja bem-vindo ao videocast da CSP com Lutas. Meu nome é Ana Cristina e começa agora mais uma edição do nosso boletim semanal com as principais notícias sobre as lutas das trabalhadoras e trabalhadores no Brasil e no mundo. No dia 18 de julho, em reunião com embaixadores estrangeiros, Bolsonaro voltou a atacar o processo eleitoral brasileiro e ameaçar golpe. Atacou o Tribunal Superior Eleitoral e o STF e deixou claro que não pretende respeitar o resultado das eleições caso não seja o vencedor. Bolsonaro tem como objetivo instalar o caos no país a 3 meses da eleição presidencial com a disseminação de fake news sobre as urnas eletrônicas. Acuado com os resultados pessimistas de pesquisas que mostram a sua derrota, o presidente de ultradireita atua em duas frentes. De um lado, tenta ganhar votos com medidas eleitoreiras, como a liberação de auxílios sociais somente neste ano, para ver se consegue aumentar a sua popularidade, e de outro lado, prepara o caminho para um autogolpe. Seu eleitorado mais intolerante e radical é estimulado a fazer ações de caráter neofascistas, num clima semelhante à atmosfera criada por Donald Trump nos Estados Unidos. A CSP com Lutas defende que é tarefa dos trabalhadores e de suas entidades rechaçar qualquer intento golpista e derrotar urgentemente Bolsonaro com mobilizações nas ruas, bem como organizar a sua autodefesa contra os ataques da ultradireita. As fake news de Bolsonaro e dos militares contra o processo eleitoral se somam ao cenário de aumento da violência política no país, que foi repudiado em protestos no final de semana. Os casos revoltantes, como o assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda pelo agente penitenciário bolsonarista Jorge Guaranho e do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, motivaram as manifestações públicas em São Paulo e em outras capitais. Entidades sociais e sindicais se posicionaram de forma contundente contra a violência política em defesa da liberdade e do processo eleitoral. As famílias de Dom e Bruno seguem exigindo justiça. Indígenas do Vale do Javari continuam sob o risco constante de morte e Bolsonaro segue incentivando a exploração ilegal em terras indígenas e a destruição do meio ambiente. O desfecho do inquérito sobre o assassinato de Marcelo Arruda também causou indignação. Apesar de todos os indícios, a Polícia Civil concluiu que o homicídio de Arruda não teria sido um crime político. A CSP com Lutas manifesta total repúdio ao incentivo dessa escalada de ódio promovida pelo governo Bolsonaro e a falta de punição exemplar para tais crimes e reafirma o direito dos trabalhadores à autodefesa. Com o congelamento da tabela do imposto de renda, quem ganha um salário mínimo e meio passará a pagar imposto em 2023. Com a previsão do salário mínimo no próximo ano no valor de R$ 1.294, o valor de R$ 1.941 referente a um salário e meio não será isento. A tabela do imposto de renda está defasada em mais de 134%, segundo a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, com perdas acumuladas em razão da diferença entre a inflação oficial e os reajustes na tabela. Bolsonaro, que prometeu reajustar as faixas do imposto de renda, não o fez em nenhuma vez durante os seus 3 anos e meio de mandato. E em seu governo, as perdas chegaram a 24,49% em março de 2022. Levantamento do Sindicato dos Auditores da Receita Federal, no início deste ano, apontou que pelo menos 12 milhões de contribuintes deveriam estar isentos, mas com o congelamento da tabela do imposto de renda são tributados e estão vendo os salários serem confiscados. Em nosso site, confira outras notícias. Os trabalhadores da Petrobras lançaram um manifesto contra a privatização. O anestesista que violentou uma grávida durante o parto é investigado por 30 casos de estupro. Metalúrgicos e outras categorias dão início às campanhas salariais do segundo semestre. Termina aqui essa edição do videocast da CSP com Lutas. Para não perder nossos videocasts e podcasts, siga a CSP com Lutas nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram e nos canais de podcast. Até a próxima edição. Obrigada por nos assistir e viva a luta da classe trabalhadora.